Começa agora na Catedral FM, o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. Eu sou o Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade aqui, toda semana com você, para afirmarmos que sim, é possível ser santo. Nos dias de hoje, você e eu, Deus quer falar com a gente hoje. E seja muito bem-vindo, você que nos ouve através aqui da Rádio Catedral, através das plataformas digitais da própria Rádio Catedral, nosso site, os aplicativos que dá para ouvir, né? Rádiosnet, TuneIn e tantos outros que tem por aí. Você também que nos ouve através do nosso podcast, o podcast Rio em Santidade, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e tantas outras plataformas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! E hoje, neste domingo, nós vamos falar da vida de dois servos de Deus. Dois servos de Deus. Na verdade, um venerável e um servo de Deus. Vamos falar do servo de Deus Mateus van Herkhuizen, Padre Mateus van Herkhuizen, e do venerável Franz de Castro Roosevelt. Nós vamos falar da vida desses dois, né? Viveram aqui no Brasil, o Franz de Castro brasileiro, o Padre Mateus van Herkhuizen, um holandês que veio aqui para o Brasil viver sua vida enquanto missionário. Mas, antes você sabe, nós vamos chamar o Padre João Cláudio para rezarmos juntos a oração do Tercinho do Amor da venerável Odete Vidal Cardoso. E, na sequência, nós vamos conhecer a vida destes dois, né, desse servo de Deus e desse venerável. Nosso programa hoje está muito bom e fiquemos agora com o Tercinho do Amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Primeira dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Terceira dezena. Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Quinta e última dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor.
Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. E esse é o nosso tercinho do amor, da venerável Odetinha. Todo domingo abrimos o nosso programa com esta linda oração singela, mas muito profunda. E nós queremos já, sem perder muito tempo, trazer a vida desses dois homens, viveram aqui no Brasil, um nascido aqui, outro que veio para cá e tiveram toda a sua vida por aqui, semearam, deixaram aqui, morrer, o grão para assim florescer no céu. E vamos aí contar a vida do padre Mateus van Herkhuizen e de Franz de Castro. Primeiro com o padre, Vamos primeiro com o padre Mateus van Herkhuizen. Mateus van Herkhuizen, nome missionário de Petrus Canisius van Herkhuizen, existe, muitos padres que vêm de fora que têm, nomes difíceis de se pronunciar, na língua local, no nosso caso aqui o português. Temos aqui um caso bem conhecido nosso, o nosso querido Dom Tiago, o nosso bispo auxiliar aqui do Rio de Janeiro. Ele é polonês, e o nome dele, desculpa, Dom Tiago, é simplesmente impronunciável, em polonês, e aí, para um melhor relacionamento aqui no Brasil, no Rio, troca-se, ele mudou o nome para Tiago, muito mais fácil para nós, seria a mesma coisa de um brasileiro que tem também um nome muito comum aqui, e aí vai para um lugar que a língua é bem diferente, aí trocaria para um nome mais compreensível para a região de onde ele fosse. Mas o nosso querido Petrus Canisius van Herkhuizen, mais conhecido aqui no Brasil como Mateus, nasceu em Nijmegen, Países Baixos, em 5 de julho de 1915. Membro de uma família de grande devoção, Mateus ingressou na congregação dos agostinianos da Assunção no início da década de 1930, seguindo os passos de dois de seus irmãos mais velhos, Padre Canísio e irmão Estevão. Os 3 missionários tiveram importante atuação por todos os lugares por onde passaram. Padre Mateus, em especial, ordenou-se sacerdote em 1942, com o sonho de iniciar o trabalho missionário no então Congo belga, atual República Democrática do Congo, onde seu irmão Estevão trabalhava desde a década anterior. Devido à Segunda Guerra Mundial, o recém-ordenado sacerdote foi impedido de viajar. Porém, durante os últimos anos do conflito, teve diversas ações, como a arrecadação de comida e a ajuda para soldados ingleses saírem dos Países Baixos. Com o fim da guerra, o sacerdote trabalhou como pastor junto a militares repatriados em Valkenswaard nos primeiros anos de 1946, antes de ser enviado para cá, para o Brasil, em maio do mesmo ano, iniciando sua missão na cidade de São José do Rio Preto, onde Padre Canísio atuava como sacerdote desde o fim da década anterior. Durante a primeira estadia em terras brasileiras, que durou até 1953, Padre Mateus foi responsável por recrutar jovens para o seminário mantido pelos assuncionistas em São José do Rio Preto. Além disso, também trabalhou nas cidades de São Paulo, Fernandópolis e Jales, todas elas, Fernandópolis e Jales no interior de São Paulo. E São Paulo, é a capital. Depois de 7 anos no Brasil, Padre Mateus foi enviado para uma nova missão, dessa vez em terras africanas, realizando o antigo sonho de ser missionário ao lado de seu irmão Estevão. Os religiosos assuncionistas foram os primeiros missionários a chegarem em terras congolesas, e Estevão von Herkhuizen, irmão de sangue e de fé do Padre Mateus, teve uma importante missão
teve um importante papel nessa missão realizada no território da diocese de Butembo-Beni, no nordeste da República Democrática do Congo. Quando chegaram na região, os assuncionistas encontraram uma terra necessitada de muitos cuidados e, por isso, foram responsáveis por garantir a infraestrutura básica da região, ajudando na construção de estradas, escolas, igrejas e hospitais. A gente vê que a história se repete, né? A gente viu na história do padre Júlio Maria de Lombardi também que, quando ele esteve em Macapá, também foi ali responsável, né, por prover muitas coisas, né, que aquela região não tinha. Aqui lá no Congo também é a mesma coisa. Quando o padre Mateus chegou na África em 1953, encontrou uma comunidade ainda em formação, que necessitava do trabalho braçal do sacerdote e de sua preocupação com a fé da população. Os registros em fotos e vídeos mostram Padre Mateus atendendo confissões, cuidando dos doentes e ajudando na construção de edifícios. Apesar das poucas informações sobre o período do sacerdote na África, os relatos destacam a personalidade de um homem zeloso que manifestava preocupação com a saúde física e espiritual do povo atendido pelos assuncionistas. A atuação do padre Mateus van Herkhuizen e de outros religiosos no país africano se encerrou em 1960, em decorrência da Guerra da Independência do Congo, quando diversos missionários fugiram do local por conta da desordem causada pelo conflito. Depois de passar alguns meses nos Países Baixos, ao lado da família, Padre Mateus foi enviado mais uma vez ao Brasil e, no ano de 1962, iniciou o período mais intenso do seu trabalho missionário na cidade paulista de Espírito Santo do Pinhal. Durante os anos na cidade, o sacerdote foi vigário paroquial, tornando-se o braço direito do pároco, Monsenhor Balbino Fuccioli, responsável pela paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores, única paróquia da cidade na época. Além disso, Padre Mateus atuou como professor e ecônomo do seminário recém-inaugurado pelos assuncionistas em Pinhal, trabalhando também como assistente superior da congregação. Apesar da barreira linguística, em que muitos momentos poderia atrapalhar a comunicação entre o sacerdote e o povo, Padre Mateus marcou a vida da população local por seu jeito caridoso e zeloso, sempre preocupado em ajudar as famílias enlutadas, os doentes acamados e os casais em crise. Com seu jeito carinhoso, marcou presença nos momentos difíceis enfrentados pelos fiéis, aparecendo para socorrer, orientar e confortar os mais necessitados. Outra preocupação do sacerdote era com a educação formal e cristã dos jovens. Por isso, batalhou para a formalização do ensino no seminário e participou ativamente do movimento de cursilhos de cristandade realizado pela primeira vez em Espírito Santo do Pinhal em 1968. Pela importância do Padre Mateus para o município, sua morte precoce em 15 de abril de 1973, um domingo de Ramos, entristeceu toda a comunidade, que acordou com a notícia de que um infarto fulminante havia levado o sacerdote para os braços de Deus. Durante os 2 dias de velório, milhares de pessoas passaram pela igreja matriz para se despedir, incluindo espíritas, protestantes e fiéis de outras religiões, que admiravam e conviveram em harmonia com o Padre Mateus durante os anos de seu trabalho missionário em Pinhal. A importância do sacerdote para a cidade, na época com cerca de 30 mil habitantes, ficou demonstrada pela procissão do translado do corpo para o cemitério dos religiosos assuncionistas. A distância entre a igreja e o local que o padre foi sepultado é de mais de 2 quilômetros, e os relatos da época afirmam que quando o corpo chegou ao cemitério, havia ainda pessoas saindo da Praça da Matriz. Padre Mateus morreu como exemplo de humildade e fama de santidade, o que rapidamente deu origem a uma devoção popular que ficou conhecida em toda a região. A partir dessa devoção, surgiram diversos relatos de graças alcançadas por intercessão do sacerdote e, com isso, mais de 40 anos após sua morte, iniciou o seu processo de beatificação em 2019. O título de servo de Deus foi atribuído ao Padre Mateus em fevereiro de 2019,
com a promulgação do New Obstat. Ainda no mesmo ano, no dia 7 de dezembro, ficou marcado na memória da população de Espírito Santo do Pinhal. Depois de 46 anos de devoção popular, a Igreja Católica instaurou o Tribunal Eclesiástico que deu início ao processo diocesano de beatificação do servo e canonização do servo de Deus. Após a celebração eucarística, presidida por Dom Antônio Emídio Vilar, bispo da Diocese de São João da Boa Vista, o corpo do Padre Mateus foi transladado para a Igreja de São João Batista, que está sob responsabilidade da Congregação dos Agostinianos da Assunção. A partir desta data, o novo local dos restos mortais começou a receber visitas diárias de fiéis, enquanto o antigo túmulo continua sendo um local de peregrinação para muitos católicos de Espírito Santo do Pinhal e região. Ou seja, então, um processo aí novo, né? Provavelmente deve ter encerrado, né? Tem que procurar aqui alguma notícia mais nova, né? Posso trazer para vocês futuramente, né? Se a fase diocesana já acabou, né? Normalmente leva ali de 2 a 5 anos, né? Na fase diocesana, tendo em vista, né, que tivemos aí a pandemia no meio do caminho, então pode ter atrasado um pouco esse processo. Mas essa aqui é a vida do Padre Mateus, né? O Padre Mateus van Herkhuizen, o padre holandês, né? Neerlandês, assuncionista. Então um grande abraço para o pessoal lá do interior paulista e que a intercessão do Padre Mateus possa, que pela intercessão do Padre Mateus a gente possa, né, conseguir graças e bênçãos do céu e, se Deus quiser, aí a conclusão do seu processo, a ida para Roma do processo, um milagre e assim poder ser beatificado e assim futuramente também canonizado. E também falamos, né, que iríamos trazer a vida de Franz de Castro Holsworth. Quem é Franz de Castro? Esse é um pouco mais conhecido. Franz de Castro, no dia 18 de maio de 1942, na cidade de Barra do Piraí, aqui no Rio de Janeiro, nasceu Franz de Castro Holsworth, filho de Franz e de Norá de Castro Holsworth. O servo de Deus, na verdade já, né, venerável, teve uma infância normal como muitas crianças daquela época. A criança era caracterizada por um físico muito ágil, mas logo se distinguia por uma inteligência marcante. Aos 14 anos começou a trabalhar na secretaria do tribunal e depois tornou-se funcionário do Banco do Comércio e Indústria do estado de Minas Gerais. Após terminar o ensino médio, mudou-se para a cidade de Jacareí, interior de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, para a casa dos tios Quinzinho e Lígia, onde iniciou os estudos para o cursinho preparatório para o ingresso na Faculdade de Direito. Assim, em 1963, com toda a sua determinação e empenho, iniciou os estudos de Direito na Faculdade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Em 1965, o venerável passou a trabalhar como auxiliar no gabinete administrativo do juiz de Jacareí. Em 67, passou a escrever, né, a um padre amigo, abre aspas para Franz de Castro. O que importa para mim é viver minha vida em Cristo e me entregar aos outros como sacerdote. E em mim existe esse desejo de doação total. Espero em Deus que sua vontade seja feita. Estou pronto para o que ele quiser. Fecha aspas. Em 14 de julho de 68, após a obtenção da habilitação e posterior registro na OAB, iniciou a atividade de advogado. Sua ascensão profissional começou logo, conforme conta Dr. Silvio Marques Neto, desembargador que trabalhou com ele lá em São José dos Campos. Abre aspas para o Dr. Silvio. Todos os desembargadores foram unânimes em elogiar seu trabalho. Preciso, conciso. Tinha uma motivação muito boa e ele foi muito corajoso. Franz cursa o diaconato no Convento do Sagrado Coração de Jesus dos Padres Deonianos em Taubaté, no interior de São Paulo, também no Vale do Paraíba. Ele sentiu um chamado dentro de si, algo que abalou ainda mais o que ele já estava fazendo. De fato, antes que ele fosse falar com 18 pessoas em uma prisão,
Elas também eram pessoas muito doentes e moribundas. Estes homens preparavam-se para a crisma. E então, o nosso querido venerável decidiu falar de forma mais simples. Falou do coração para coração deles. Queria tocar a alma de cada um deles, trazer a presença de Cristo em seus corações. Esse foi o primeiro de muitos encontros. Foi lá que encontrou sua verdadeira vocação: trabalhar com os presidiários. Em 1973, ingressou na APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, de São José dos Campos, trabalhando junto com o fundador e amigo Ati Mário Ottoboni. Numerosas viagens, retiros, visitas, orações e encontros fortaleciam ainda mais esta amizade e colaboração para os irmãos presos. A presença mais importante era a de Cristo, presença viva na mensagem que chegava aos condenados. Quando Franz visitava as prisões, que era frequentemente visto no fundo do corredor, onde encontrava os presos recitando uma Ave Maria ou ouvindo alguns ou dando conselhos espirituais a outros. Era sempre o último a dormir. Dedicava-se a todos, dava-lhes sempre prioridade, mesmo quando paravam nos corredores. De madrugada, acordou os colegas e, com a Bíblia debaixo do braço, iniciou seu trabalho, transmitindo muita alegria e positividade a todos. No dia 14 de fevereiro de 1981, por volta das 13 horas, o presidente da APAC, o Mário Ottoboni, recebeu um telefonema do então delegado João Crisóstomo de Oliveira, pedindo que o acompanhasse junto com o venerável até o presídio de Jacareí. Uma rebelião estourou e os dois foram trazidos como mediadores para as negociações. Quando Franz estava esperando o advogado Ottoboni no presídio de São José, havia percebido que algo não estava bem. Franz, porém, disse que Jacareí fazia parte de uma missão muito importante. Por isso era necessário enfrentar a situação imediatamente e pediu para orar por ele. A polícia informou imediatamente que a situação na prisão não era das melhores. Na verdade, 3 pessoas estavam na mão dos rebeldes. Era composto por um carcereiro, um escriturário e um policial militar. E pediram, de fato, que Franz e o presidente da APAC tivessem sido os mediadores com os criminosos. Quando os dois chegaram a Jacareí, o desembargador das prisões, Orlando Pistorezzi, havia começado a negociar por telefone com o líder da revolta, o detento Nilo. Ele queria que a negociação fosse feita pelos 2 advogados e que as suas vidas fossem poupadas. O venerável gozava de grande prestígio em toda a comunidade carcerária de Jacareí. Conversou com vários desordeiros antes de cortar a ligação. Acertou-se então em ter 2 viaturas, uma com alguns presos rebeldes, 2 reféns e o advogado. Outro com o restante dos rebeldes, um refém e Franz. O primeiro grupo entrou no carro com o advogado Ottoboni e foi libertado após 1 quilômetro sem problemas. Quando chegou a hora do segundo grupo, percebeu-se imediatamente uma situação diferente. Eles queriam continuar com o acordo. As tensões continuavam a aumentar entre a polícia e os rebeldes. O carro não estava estacionado no local combinado. E ficou claro que as autoridades não queriam mais manter o acordo. A polícia passou a exigir a soltura do PM, o refém, antes da entrega do carro, quebrando assim o primeiro acordo. O advogado Ottoboni, por sua vez, voltou à prisão e confirmou o sucesso da primeira operação e se propôs a continuar da mesma forma. Mas ele não foi ouvido por nenhuma das autoridades. O clima estava cada vez mais tenso. O venerável tornou-se um mediador refém. O juiz garantiu que, ao libertar o refém, ele teria entregado o carro e que nada teria acontecido aos rebeldes ou a Franz. Então, Franz instou Ottoboni a trazer o carro o mais próximo possível do local estabelecido. Ottoboni disse aos internos para ficarem o mais perto possível de Franz. Ao saírem, um dos rebeldes respondeu-lhe, abre aspas,
Sr. Mário, pode confiar em nós. Fecha aspas. Imediatamente após esse breve diálogo, Ottoboni se apressou em sair com o refém, deixando Franz como mediador e refém dos rebeldes em troca. Como o outro Ottoboni saiu correndo imediatamente, a polícia começou a atirar contra o carro. Com os presos e o servo de Deus, todos foram mortos. Morreu um homem e nasceu um mártir. Um exemplo de vida, solidariedade, amor e vivaz presença cristã. Franz cumpriu toda a sua missão e sua última missão como homem de paz e justiça. Foi sepultado no jazigo da família no cemitério de Barra do Piraí, aqui no Rio de Janeiro. Em 2010, seus restos foram transladados para a matriz de São José dos Campos. E aí, em 2017, o Santo Padre, o Papa Francisco, promulgou uma carta apostólica em forma de motu próprio chamado Maiorem ac diletione, que fala sobre a oferta de vida. Ou seja, existe agora uma nova forma, né, além do martírio e da vivência das virtudes heróicas, que é a oferta de vida. Né? Então, o parecer favorável do Dicastério para a Causa dos Santos, e aí a gente destaca aqui também o Dr. Paulo Villota, né, que é o postulador dessa causa, de muitas aqui do Brasil, como do Guido, da Odetinha, da Santa Dulce dos Pobres. Então, o Santo Padre, com esse motu próprio, reconhece, a partir da vivência do Franz de Castro, né, essa nova modalidade que é a oferta de vida. Né? Porque a gente lendo aqui a história do Franz de Castro, a gente vê que não foi o martírio dele sendo morto, como os mártires mais que a gente conhece, né? Por ódio à fé ou alguma virtude cristã. Mas ele se oferecendo, né, oferecendo a sua vida pelo outro. Né? Aconteceu também parecido com São Maximiliano Maria Kolbe, né, que ficou no lugar, né, do pai lá no campo de concentração, né, na época nazista. Enfim, você pode procurar, né, no site do Vaticano esse motu próprio, é muito curtinho, né, falando sobre essa nova forma, né, de canonização. E deixo aqui rapidinho quais são, né, essas características. A primeira é a oferta livre e voluntária da vida e a situação heróica, né, própria da caridade, de uma morte certa e a curto prazo. Nexo entre a oferta de vida e a morte prematura. Exercício, pelo menos em um grau ordinário, das virtudes cristãs antes da oferta de vida e depois, até a morte. A existência da fama de santidade e de sinais, pelo menos depois da morte. E a exigência do milagre para a beatificação, ocorrido depois da morte do servo de Deus e por sua intercessão. Então, né, o Franz de Castro inaugura, né, e também com a ajuda, né, do trabalho do Dr. Villota, nosso grande amigo aqui da Causa dos Santos do Rio de Janeiro, uma nova modalidade, por dizer assim, uma nova forma, né, de reconhecimento da vida de futuros beatos e santos da igreja, que é a oferta de vida. E hoje, então, no nosso programa, nós pudemos conhecer, né, a vida de um servo de Deus, o Padre Mateus, e do venerável Franz de Castro. E você, é claro, pode e deve continuar aqui na sintonia da Rádio Catedral FM. Vamos ficar agora com a oração do Ângelus com o nosso cardeal Dom Orani João Tempesta, e a gente semana que vem volta, se Deus quiser. Um ótimo domingo a todos, até a próxima semana. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.